Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que é o mundo VUCA e dar algumas dicas importantes para que você possa se sair bem profissionalmente nesse ambiente. Muita gente já ouviu falar no termo VUCA, mundo VUCA, mas afinal, o que é isso? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês ao que isso se refere, como surgiu, quando surgiu, onde surgiu, o que significa. Isso é uma sigla? O que é isso? Ah, eu não esqueci não, vou dar algumas dicas importantes para você se sair bem profissionalmente nesse ambiente. Embora então para o conteúdo, mas antes da gente entrar no conteúdo de verdade, se você já gostou do que eu disse, por favor, dê um like, se inscreve no nosso canal e me acompanhe nas minhas redes sociais. Então vamos entrar no conteúdo, ok? O que é o mundo VUCA? O termo VUCA é uma ideia originada durante a década de 1990, no pós-Guerra Fria, e foi utilizada para explicar a complexidade e as incertezas da situação geopolítica mundial naquele momento. Em 2008 surgiu o termo mundo VUCA, que passou a ser aplicado no ambiente dos negócios devido à crise econômica, por conta da falta de previsibilidade que as empresas estavam enfrentando. E ainda enfrentam desde então, ou seja, é um conceito que mais do que nunca continua atual, e vocês vão entender por quê. Dessa forma, estamos aqui falando de um cenário que muda muito rapidamente, ou seja, com muita velocidade, exigindo uma nova postura dos profissionais e também das empresas. Fatores como a grande transformação digital, o alto volume de dados e até um novo comportamento e novas exigências do consumidor marcam essa nova era, o que obriga a adaptação das organizações para que não fiquem ultrapassadas e com isso engolidas pela concorrência, por novos players que se adaptaram mais rápido ou até empresas que já nasceram nesse novo ambiente. Um exemplo disso são as startups. Então vamos entender o que significa VUCA. VUCA vem do acrônimo dos termos em inglês, ok? Eu vou explicar cada um desses 4 termos para vocês. Bom, vamos para a primeira letra, que é a letra V, do termo em inglês volatility, ou seja, volatilidade. O mundo atual tem tantas mudanças de forma tão rápida que as coisas que parecem novas hoje podem estar ultrapassadas amanhã. Ou seja, é um mundo onde tudo é muito rápido. É uma sensação de que as coisas são mais líquidas, mais voláteis, que é um líquido que está escorrendo pelas nossas mãos, né? Vivemos numa era cuja quantidade de dados é muito grande e a digitalização do mundo cada vez é maior. É um mundo onde as coisas são interdependentes, ou seja, estão todas relacionadas. Isso também tem a ver muito com a globalização. As mudanças de informações têm alcance instantâneo. Por exemplo, para atingir 50 milhões de usuários, o rádio levou 38 anos. Para esses mesmos 50 milhões de usuários, a televisão levou 13 anos, a internet levou 4 anos, o Facebook 3 anos e meio, o Twitter 9 meses, o Instagram 6 meses e aquele jogo do Pokémon GO, acreditem, levou apenas 4 dias para atingir esses mesmos 50 milhões de usuários. Ou seja, nessa escala do tempo, cada vez mais as coisas ficaram mais rápidas. E olha que eu só falei do V de volatilidade. Vamos então ver as próximas letras desse acrônimo VUCA. Bom, vamos falar então da segunda letra do acrônimo VUCA, que é o U. Ou seja, na primeira letra que a gente falou, que era a volatilidade, que a gente acabou de descrever, ela se refere a muitas mudanças de forma muito rápida, quase instantânea. Isso gera incerteza. E essa incerteza é exatamente a segunda letra U do acrônimo. Mas você pode me perguntar, mas incerteza começa com I e não com U. Mas lembre-se que esse acrônimo nasceu do inglês. Incerteza em inglês é uncertainty, que começa com U. Ou seja, essa segunda letra quer dizer incerteza. Ou seja, o ambiente que nós estamos é muito incerto. E nisso é muito difícil de se fazer previsões. É muito difícil fazer o planejamento de uma empresa, é muito difícil fazer o business plan. É muito difícil planejar o amanhã. Pelo menos é bem mais difícil do que era há algumas décadas. Por exemplo, até meados dos anos 2000, onde era bem razoável a gente fazer uma previsão que a gente chamava de curto prazo 1 ano e de longo prazo 5 anos. Onde havia empresas que conseguiam até fazer um planejamento de mais tempo ainda. Atualmente estamos praticamente assumindo que o planejamento de 1 ano, em determinados casos, já é considerado de longo prazo. Bom, já falamos das 2 primeiras letras,
do VUCA, que é o V de volatilidade e o U de incerteza. Agora vamos falar da terceira letra, que é o C de complexidade. Ou seja, o mundo está cada vez mais interdependente. As coisas, relações, empresas estão cada vez mais correlacionadas. Haja visto o fenômeno da globalização, que a gente já até citou hoje. As coisas estão tão relacionadas que se você mexer em alguma coisa aqui, fica muito difícil saber exatamente qual efeito haverá e muitas vezes também fica difícil identificar onde vai ocorrer esse efeito. Ou seja, aquela visão linear com a qual estávamos acostumados a trabalhar no século XX pode não funcionar mais aqui. Na verdade, é bem provável que não funcione. Isso quer dizer, o pensamento linear, ou seja, aquela relação de causa e efeito, não é mais aplicável. Há que se pensar de forma sistêmica e não mais linear. É mandatório se enxergar o mundo, né, como um todo. Cada coisa está relacionada. Eu sei, você deve estar pensando, isso é muito complexo, mas é mesmo, você tem razão. Agora que já falamos das três primeiras letras, que é o V, o U e o C, vamos falar da quarta letra, que é o A. Mas antes, se você ainda não se inscreveu, está gostando do conteúdo, dá um like e se inscreve aqui no canal, para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade. E também, se você se interessou pelo assunto, eu vou deixar algumas dicas de leitura aqui na descrição do vídeo, que tem a ver com a liderança no mundo VUCA. Mas voltando aqui, como eu já havia citado, já falamos das três primeiras letras, o V, o U e o C. Agora vamos falar da quarta letra, que é o A. Esse A é de ambiguidade, ou do inglês ambiguity. Ambiguidade, nesse mundo volátil, complexo, cheio de incertezas, quer dizer que temos diversas formas de enxergar as coisas, por vários pontos de vista diferentes. Ou seja, existem inúmeras interpretações para a mesma coisa. Não há mais espaço para o pensamento linear e totalmente previsível, assim como eu já havia citado nesse mesmo vídeo. Trazendo isso aqui para o mundo corporativo, as tomadas de decisão se tornam muito mais arriscadas. E com isso é fundamental se trabalhar com gerenciamento de risco. É necessário saber as implicações de cada decisão tomada e ter um plano de contenção. Agora que já falamos das 4 letras do acrônimo VUCA, vamos citar algumas dicas para você sair bem profissionalmente nesse ambiente, assim como eu havia prometido no início desse vídeo. Lembrando que um mundo rápido, acelerado, impactado por conectividade e avanços tecnológicos, ou seja, volátil, tudo isso gera muita incerteza e faz com que as relações se tornem muito mais complexas. Isso impacta diretamente nas diversas formas de se perceber, de enxergar as coisas e seus impactos, ou seja, aumenta a ambiguidade e a imprevisibilidade. Sendo assim, como já citamos, as soluções lineares que aplicávamos no século XX já não são mais suficientes e muitas vezes nem aplicáveis agora. Ou seja, eu citei que nós estamos num mundo volátil, com incerteza, complexo e ambíguo, tudo isso relacionado aos termos do VUCA. Dessa forma, notem que isso é extremamente importante, hein? Notem que, dessa forma, as empresas agora têm que buscar soluções de forma ágil, criativa e inovadora. Temos agora uma oportunidade para uma cultura de intraempreendedorismo, ou seja, a criatividade, agilidade e inovação das equipes é que podem auxiliar nos resultados do negócio. Mas para que isso tudo aconteça, do que nós precisamos? Nós precisamos de líderes que façam isso acontecer. Para isso, esses líderes devem ter algumas habilidades importantes. E é sobre isso que eu vou falar no meu próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Sou Marcelo Roberto, estrategista de negócios, coach empresarial e de executivos. Te espero no próximo vídeo. Obrigado.